Olá para vocês, sejam muito bem-vindos aqui na aula do professor David Vieira, Geografia. Hoje vamos falar sobre movimentos sociais e suas reivindicações. Aqui comigo. Nós sabemos, eu sei, vocês sabem, que o nosso mundo ele é desigual. As pessoas não são tratadas, de modo geral, da mesma maneira. Por isso, surge a necessidade da luta no espaço geográfico para que haja uma igualdade de direitos entre todas as pessoas, não é verdade? Por isso que hoje nós vamos falar dos movimentos sociais, que são justamente essas lutas coletivas de indivíduos em prol de uma causa comum. O primeiro movimento e suas reivindicações, que eu vou agora aqui citar para vocês, é o movimento feminista. É um movimento que luta pela igualdade das mulheres. É um movimento que também luta contra o machismo. Afinal, você sabe o que é o machismo? Podemos dizer que é um comportamento no qual acredita-se que não há igualdade de direitos, que há uma supremacia do homem em relação à mulher. E isso tem muito a ver com o nosso passado histórico. Não só o nosso, mas muitas sociedades que se estruturaram no modelo de família patriarcal, no qual o homem era a referência, era o símbolo de poder. E a mulher cabia atividades destinadas ao lar, destinadas a cuidar dos filhos, ou seja, ela devia ser subordinada ao homem. Com isso, a partir da Revolução Francesa, já surge uma tendência para o movimento feminista que luta por igualdades. Posteriormente, lá no final do século XIX, início do século XX, aí sim se intensifica o movimento feminista, principalmente na luta pelos direitos civis, como o direito de poder votar, mas também a liberdade pessoal da mulher. Não só pessoal, como social também, em vários aspectos da vida, como na vida política, na vida social, pessoal, que ela pudesse ter igualdade com relação ao homem. Estamos falando aqui de igualdade de gênero. Observe comigo aqui na tela o primeiro slide. Não ao machismo, que é o principal objetivo do movimento feminista é a desconstrução do machismo no decorrer do tempo. Esses, geralmente, são os símbolos que representam os dois gêneros e, de modo geral, os movimentos feministas o utilizam em suas bandeiras. Passando aqui para o nosso próximo movimento, é o movimento negro. Um grande exemplo de destaque foi o movimento dos direitos civis americanos, liderado por Martin Luther King Jr., ganhou um destaque, uma dimensão mundial, devido à luta contra o sistema de segregação racial que havia nos Estados Unidos, repartições públicas, outros lugares faziam a seleção, a divisão racial para as pessoas que frequentavam esses espaços. Isso causou uma série de protestos lá na década de 50, 1950, 1960. Com isso, os americanos, os estadunidenses negros conseguiram conquistar seus direitos civis. Mas a luta se percebeu depois que a luta não podia parar por aí, porque havia a necessidade de superar o racismo, de se conquistar liberdade. Por isso, deveria haver uma conquista de espaços até então não alcançados pela população negra, como na política, como em altos cargos empresariais, entre outros. Ou seja, verificou-se também, recentemente, com uma abordagem policial muito violenta, que acabou levando à morte, lá nos Estados Unidos, o estadunidense George Floyd, o que acarretou uma série de protestos nos Estados Unidos
que essa questão do racismo ainda tem um longo caminho a ser percorrido e há necessidade de uma luta e de uma intervenção mais intensa do movimento negro em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, nós tivemos o caso, por exemplo, do brasileiro que acabou sendo morto por um segurança de supermercado, de uma grande rede de supermercados, o que acabou gerando também uma série de protestos em âmbito nacional. Estou falando do brasileiro João Alberto Silveira. Você já deve ter ouvido falar aí nas notícias, na televisão, porque esse caso foi bem recente. Passando para o próximo movimento, que é o movimento estudantil. O movimento estudantil, geralmente, ele está associado aos grêmios nas escolas e principalmente nas universidades, aos diretórios estaduais e a algumas instituições, organizações não governamentais, como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que abraça e apoia os movimentos estudantis, que, de modo geral, eles lutam por transformações na sociedade, transformações no espaço geográfico, como, por exemplo, transformações políticas, transformações sociais, transformações econômicas. Os movimentos estudantis, eles também podem intervir e geralmente intervêm na política. Aqui no Brasil, nós tivemos o caso da ditadura militar, que foi justamente o momento que se intensificou a ação dos movimentos estudantis. Observe comigo aqui, nosso próximo slide. O movimento estudantil, representado aí num congresso da União Nacional dos Estudantes, da UNE. E os caras pintadas. Quem foram os caras pintadas? Estou falando aqui de um movimento que ocorreu na década de 1990, que foi decisivo para o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ou seja, devido a graves denúncias de corrupção e de outras irregularidades em seu governo, houve uma grande movimentação estudantil, as pessoas se manifestaram, foram às ruas, e com isso podemos dizer que o movimento dos caras pintadas tiveram um papel decisivo nessa mudança política da história do Brasil. O nosso próximo movimento é o movimento dos trabalhadores, também conhecido como movimento operário. Geralmente, a bandeira do movimento operário ela é simbolizada, né, por essa imagem aí, que é uma foice e um martelo, representando os trabalhadores. O movimento operário, podemos dizer assim, é um movimento mais tradicional, porque ele surge principalmente a partir da Revolução Industrial, quando as condições de trabalho eram muito precárias, as jornadas de trabalho eram elevadíssimas, havia uma precariedade geral no mundo do trabalho. Com isso, os primeiros trabalhadores começaram a se organizar para reivindicar melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, entre outros aspectos. Nós tivemos muitas greves no decorrer da história. Aliás, a greve é o principal instrumento de reivindicação de direitos dos trabalhadores. Aqui no Brasil, nós tivemos uma grande greve no ano de 1917, e esse movimento teve uma grande expressão também no período da ditadura militar no Brasil, que se iniciou no ano de 1964. Passando aqui, nós vamos para os movimentos que atuam em favor da preservação do meio ambiente. Estamos falando do movimento ambientalista. De modo geral, o movimento ambientalista ele luta contra a poluição, uso intensivo de agrotóxicos, contra o desmatamento, contra a perda da biodiversidade, a caça excessiva
e o comércio ilícito de espécies selvagens, urbanização descontrolada, esgotamento dos recursos hídricos, manipulação genética e aquecimento global. Muito bem, o movimento ambientalista ele ganha destaque principalmente no decorrer do século XX, nas décadas de 60, quando essa pauta das questões ambientais, com o avanço da sociedade de consumo, a produção excessiva de lixo e a exploração muito acelerada dos recursos naturais. Já na década de 80, ganha destaque o tema da sustentabilidade e da educação ambiental, que passa a fazer parte dessa pauta dos movimentos ambientais também, de modo a conscientizar as pessoas e as empresas ao novo modo de vida, a um modo de vida que pudesse preservar os recursos naturais e que não impedisse o desenvolvimento econômico. Podemos citar aí, como movimento de grande expressão no meio ambiental, o Greenpeace, por exemplo. Agora vamos para o nosso último movimento. Vamos falar do movimento LGBTQIA+. Comigo aqui na tela. Você deve estar se perguntando, o que significa esta sigla? Significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queer, intersexo, assexual e mais. Como você viu aí na nossa sigla, é um movimento que abarca uma grande quantidade de pessoas com identidades de gênero variadas. Aí na tela nós podemos observar aí o símbolo desse movimento, que é a bandeira LGBTQIA+. No nosso slide faltou o maisinho ali, mas fica aí colocado para vocês LGBTQIA+, que é a bandeira que se chama a bandeira arco-íris, né, que simboliza as cores do arco-íris. Tem a ver com diversidade. Aqui no Brasil, o movimento LGBTQIA+, ele ganha relevância e destaque a partir da década de 1970, com a reivindicação e protesto de grupos, principalmente homens homossexuais, que buscavam igualdade nos direitos civis, igualdade de condições. Mas, afinal, quais são as principais reivindicações do movimento LGBTQIA+. Olha aí na tela. Alguns dos principais objetivos do movimento são eliminação das leis que proíbem atos homossexuais entre adultos que consentiram, luta contra a homofobia e violência contra homossexuais, fim da discriminação contra gays e lésbicas no emprego, liberação de empréstimos de crédito, habitação, acomodações públicas e outras áreas da vida que são proibidas em diversos países. Criminalização da homofobia. Aqui comigo, você sabe o que é homofobia? Homofobia é o ódio, a aversão, o preconceito contra pessoas homossexuais. Agora você já sabe, então vamos mudar a nossa sociedade para que casos como homofobia, machismo, entre outros tipos de preconceitos, racismo, não estejam mais presentes, principalmente aqui na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo também. Vamos então agora ao nosso desafio aí na sua tela. Qual desses movimentos sociais apresentados você mais se identifica? Explique as razões no seu caderno. Muito bem, pessoal. Então, vocês vão explicar as razões, vão ver quais movimentos sociais vocês mais se identificam e coloquem lá suas razões. Com certeza, algum você se identifica mais, tem um carinho especial. Chegamos ao final da nossa videoaula. Eu vou ficando por aqui. Fique ligado, assista às aulas do Rio Educa na TV. Até a próxima. Tchau, tchau.